Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast e hoje eu estou aqui com duas figuras muito importantes para o assunto que a gente vai falar hoje, que é lesão do esporte. Eu estou com o Dr. Fabiano Fonseca, que é médico ortopedista e é especializado em cirurgia da coluna vertebral, com mais de 15 anos de experiência e ainda aí com formações internacionais nos Estados Unidos e na Alemanha em técnicas minimamente invasivas. E o nosso querido Souza, ex-jogador de futebol profissional, conhecidíssimo pela sua passagem no São Paulo Futebol Clube e conquistou o Campeonato Brasileiro 2006, 2007, 2008, atuando como meio-campista. E hoje vamos então falar sobre lesões no esporte. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, eu tenho um monte de dúvida, né? Porque eu de esporte é zero, nem academia, nem nada. Mas eu já separei várias coisas aqui para a gente conversar. E uma delas, doutor, eu queria saber já de antemão, como que o futebol impacta na saúde articular e muscular dos atletas? Acho que impacta qualquer esporte, né, de alto nível, alto rendimento, o atleta vai sofrer com a articulação, né? Porque o atleta, não só no futebol, mas principalmente, tem uma exigência muito grande aí dos membros inferiores, né? É joelho, é tornozelo, é quadril, coluna, né? Então, o esporte de alto rendimento vai exigir do atleta estar constantemente treinando, né? Exigindo ao máximo, né, da sua capacidade física, porque o atleta depende do seu corpo poder sobreviver Sim. e ter uma eficiência cada vez maior física, né? Então, a medicina vem junto disso, né, associado para poder não só prevenir a lesão, né, para estimular ao máximo o atleta a desenvolver, desempenhar o esporte, como para poder também tratar essas lesões que elas vão acontecendo com o passar do tempo, né? Então, quanto antes o atleta começa a se tornar um competidor de alto rendimento, mais rápido vem também essas lesões, né? E com o tempo essa lesão vai tornando cada vez mais dolorosa, vai limitando cada vez mais o atleta, Essas até recorrências essa também, né? recorrência, até chega uma hora que o atleta fala: olha, não consigo mais ter aquele rendimento que eu tinha quando eu era mais jovem, né, devido à dor, devido a essa limitação que ele tem no dia a dia. E isso, Souza, é um fato, né, que quando chega, eu acho que para o jogador chega rápido, né, porque às vezes eu vejo falar, ai, 40 anos já não tá naquele rendimento todo, e eu acho que para o atleta isso é bem, bem terrível, né? A gente sempre soube desde o começo que é uma profissão de curto prazo, né? Ela não é de longo prazo, você não consegue viver a vida toda jogando futebol. A idade chega, eu acho que o caso mais interessante agora é o Fábio, que é goleiro, tem 44 anos, joga no Fluminense, jogou no Mundial agora de clubes, mas eu sempre tive na minha cabeça que a esporte de alto rendimento não é nada saudável, né? Ele destrói o corpo todinho. No começo, enquanto você é jovem, você não sente, mas a idade vai chegando, aí a recuperação ela demora mais. Mesmo com o avanço da medicina, tudo que a medicina trouxe para dentro do esporte, eu acho que ainda tá longe do esporte de alto rendimento fazer bem para a saúde. Você acaba destruindo o corpo todinho. Eu falo que se você não tomar cuidado, você junta dinheiro para gastar depois Um tratamento. com tratamento. Eu, particularmente, tive poucas lesões, mas a minha lesão, o doutor sabe, é a lesão mais séria do futebol, né? Que é ligamento cruzado, né? Antigamente se parava de jogar, hoje mais não. Com a evolução da medicina, eu tive três. Então, hoje em dia, eu jogo um jogo e na segunda-feira eu já tenho que tomar anti-inflamatório. Esse meu joelho aqui, quem olha... Teve um caso uma vez, doutor, eu fui convidado para jogar em um time Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E aí o cara viu meu raio-x e me chamou na sala. E disse: olha, cara, não tem como eu assinar teu contrato aqui não, tu não consegue jogar. Eu falei: como, doutor? Eu tava jogando, bora, viu? Vim de outro clube pra cá. Ele falou: não, não tem como, não tem como. Ah, doutor, aí eu tava jogando, se me contrataram, eu tava jogando. Agora, se você tá falando que eu não jogo, só porque ele viu o meu raio-x. Não foi nem uma ressonância, que é um exame mais profundo.
Mas são coisas que a gente carrega para nossa vida, Mas né? você acha que, assim, às vezes o jogador aguenta, ou a pessoa mesmo é aquela tolerância maior a uma dor, Muito. e aí ela acaba piorando, né? Você pode falar, mas o atleta tem um limiar de dor muito alto, né? Então ele aguenta conviver com aquela dor e desempenhar o esporte em alto rendimento que uma pessoa normal não aguentaria, né? O Souza pode falar quantas vezes ele já não deve ter jogado com dor, limitado, mas e desempenhando muito bem a função dele, né? Se eu falar uma coisa para ele aqui, ele vai se surpreender. Em 2003, eu fiz uma lesão de ligamento cruzado. Quanto demora uma lesão de ligamento cruzado, doutor? Uns 6 meses, né? Sabe com quantos meses eu voltei? 13 meses e meio a jogar futebol. Então eu fui porque É antigamente... teimosia ou foi porque Na ele verdade- recuperou mesmo? Na verdade, eu tinha recuperado, eu tinha passado todos os testes, mas assim, o médico, o René que me operou na época, pediu para esperar mais um pouco, porque tem um tempo de cicatrização, né, do enxerto, tal. Só que eu tinha contrato de 1 ano. Então foi um desespero, né? Desespero. Eu falei, pô, vou ter que voltar antes, porque antigamente não se tinha essa lei, né? Que se você machucar, o clube é obrigatório o clube só te entregar, te liberar quando você tiver hábito para estar desempenhando aquilo que você está fazendo, que você faz, né? Antigamente não se tinha isso, então eu tive que voltar com 3 Então, meses e meio. tipo, se o jogador ele ficasse ali com uma lesão, ele era descartado pelo clube. Descartado. E até isso não mudou, né? Você Ficou velado. você continua descartado, mas no clube você continua recebendo. Antigamente não, você tinha contrato de 1 ano e era se vira nos 30, se acabar esse ano aqui, você tá... Mas você acha, Souza, que o jogador ele fica marcado, aquele jogador que sempre tá se machucando, e aí os clubes ficam meio assim, eu vou contratar esse cara, ele tá sempre machucado. Fica. Hoje, particularmente, tem um departamento de análise, os caras analisam tudo hoje, né? Lesão, você vai hoje, o cara faz um check-up completo do seu corpo, como é que tá, se tem gaveta no joelho, né? Se tem lesão cervical. Eles fazem um scanner do seu corpo todo para te contratar. E provavelmente, se você for um cara que se lesiona muito, provavelmente não deve estar jogando mais, deve estar desempregado, jogando em times de menor expressão, né? Aceitando contratos menores. Porque em alto rendimento hoje a gente é uma empresa. Eu falo que o jogador de futebol é uma empresa. Se você estiver dando retorno, tá tudo bem. Enquanto você não estiver dando retorno, você é colocado do lado. É igual como... E essa política prejudica um pouco, né, doutor? Porque aí o jogador, às vezes ele quer se tratar, se recuperar de forma normal, natural, para que realmente fique 100%. E esse medo, talvez, de ficar de escanteio... Mas eu acho que isso que o Souza falou melhorou muito no esporte, né? Antigamente o atleta, ele era muito cobrado a voltar rapidamente, porque quer queira ou não, o atleta é um bem muito valioso, né? Não só para o clube, como patrocinador, para a torcida, enfim. Então, eles querem de volta o jogador aparecendo e sendo muito eficiente, né? Mas é algo assim que o atleta e as pessoas que convivem com o atleta têm que ter isso em mente, por quê? Porque a carreira do atleta tem que ser o mais alta, mais longeva possível, né? Porque se ele tem uma lesão quando é muito jovem, ele não vai conseguir chegar nos seus 35 anos rendendo o que deveria render, né? E essa cabeça, a gente conversa até com os atletas mais jovens, né? Porque a gente vê a molecada com 17, 18 anos tentando ter um rendimento extremamente alto, se lesionando aí com 17, 18 anos e chega com 20 e poucos anos, quando ele deveria encontrar um clube para poder jogar profissionalmente e estar se destacando, ele não consegue, porque ele já se machucou tão jovem que depois ele não consegue se recuperar para poder desempenhar, né? O Souza acho que pode falar, alguns colegas seus que você falou assim, esse moleque era muito bom, mas não conseguiu ir pra frente. E tem que ter dedicação, né? Sim. Dedicação. Antigamente não. Antigamente não se tinha toda essa preocupação com a parte física. Hoje a medicina evoluiu demais. Sim. Evoluiu demais. Até dentro do próprio clube, né? Existem alguns manejos mais modernos para não só tratar o atleta, mas também para evitar que as lesões sejam mais graves. Várias partes ganharam força no futebol, né? A parte psicológica, hoje que se fala muito, a nutrição, ela virou muito importante. Antigamente você não tinha isso, você não tinha uma dieta, todo mundo perguntou, você tinha dieta? Não, tu
tudo na sorte, né? Porque o gasto calórico da gente é muito, muito grande. Então a gente não. Mas se tivesse toda a alimentação, se poupado de comer alguns alimentos, provavelmente a vida útil. O Fábio é uma prova. Onde você se viu um cara jogar em primeira divisão 44 anos, apesar de ser goleiro, você vai falar, goleiro não corre, mas ele tem que ser ágil, ele não pode ser. Então, hoje a medicina ela aumentou muito. Então, a vida útil do atleta, hoje que se cuida, ela aumentou bastante. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje se leva ao pé da risca atleta profissional. Antigamente não, era só atleta. É só atleta, né? Hoje pode chamar de atleta profissional. Você teve um grande destaque no futebol, né? E estava contando para mim que teve algumas lesões no seu joelho. Uhum. Você acha que essas lesões foram no ponto do ápice da sua carreira? Eu digo física, Uhum. entendeu? Ou você acha que essa foi no começo da carreira onde você não estava tão preparado fisicamente? No começo da minha carreira. Você começou com quantos anos, Sô? Nossa, eu acho que uns 15 anos. Eu já jogava bola. Profissional. Profissional, meu primeiro jogo foi com 17 anos no SA. Mas com 15 anos eu já estava jogando categoria acima. Mas não sentia tanto cuidado, né? Eu sou nordestino não tem. Eu não tive comida boa o suficiente para comer, né? Alimentação adequada. Era sempre que tinha. Claro, eu me alimentei sempre bem. O que antes era uma comida que ninguém dava valor, e virou comida hoje essencial. Tipo, batata doce, que se come muito no Nordeste, ovo, e chamava de bife do oião, né? Macaxeira, que aqui é aipim, cuscuz, que virou algo hoje que nas dietas sempre tem. Então, se comia, mas não comia no horário certo. Então, eu acredito que as minhas lesões foram falta de preparação. Você vem para um clube grande. O trabalho muda, né? De um time de menor expressão. A preparação física. Isso, a preparação física. Então, foi bem no começo. Aí, depois que você se lesiona, eu acho que as lesões mais sérias que eu tive foi isso. Eu nunca tive lesão no tornozelo, nunca quebrei nada, foi só lesão de cruzado mesmo. E dizem, né, que quando você rompe uma perna, a probabilidade de você romper a outra é muito maior. Eu, particularmente, rompi as duas. Eu rompi a esquerda primeiro, aí 10 anos depois, eu rompi a esquerda e depois eu rompi a direita brincando. Então, mas foi tudo por causa da preparação. Preparação. Foi da preparação física. E aqui no Brasil é muito recorrente, porque não se tem o tempo de descanso que se tem, que é importante, né? Sim. Aqui você é uma máquina. Vocês acham que alguns times negligenciam esse cuidado com o atleta, esse cuidado de lesão mesmo? Acho que o Souza consegue falar melhor do que eu isso daí. Olha, eu acho que os clubes não, mas o calendário judia. O calendário é muito desgastante. A gente viu agora o pessoal, porque não ia ter férias, tiveram 15 dias de férias, estavam reclamando, os europeus, né? Que estavam na final de temporada dele. Emendou um jogo no outro. Emendou um jogo no outro. Eu acho que o futebol ele virou um negócio, né? Não é só um esporte, ele virou um negócio que movimenta bilhões. Sim. Então você tem que estar dentro do campo e ninguém está nem aí. Se você descansou... Isso é muito importante, né? A gente até frisar. Porque o atleta de alto rendimento, ele precisa do descanso, né? Quanto tempo, doutor, de descanso? Isso vai depender do esforço, da atividade que ele teve que desempenhar, entendeu? Mas um atleta que acabou de sair de um jogo aí de futebol de 90 minutos, ele vai precisar aí de 2, 3 dias para conseguir recuperar, para começar a treinar de novo, entendeu? O que a gente vê é diferente disso. A gente vê um atleta jogando no domingo, segunda-feira ele tem que se apresentar e treinar de novo. Às vezes jogar na terça ou na quarta-feira, entendeu? No mesmo ritmo e intensidade, às vezes em altitude diferente, em temperatura diferente. Então isso vai desgastando toda a parte física e predispondo às lesões recorrentes até com mais facilidade. Coisa que se ele tivesse descanso adequado, né? Se ele tivesse essa recuperação muscular adequada, ele talvez não teria essas lesões recorrentes e aumentaria a sobrevida dele no esporte, entendeu? Uma coisa também que o Souza pode até falar pra gente é que a gente vê uma diferença grande até entre o treinamento, a preparação física do atleta aqui no Brasil e o que ele consegue ter de apoio também fora do Brasil, né? Na Europa, enfim. Uhum. Você acha que isso daí também influencia muito
no risco, na chance, até na sobrevida do atleta no esporte? Ah, com certeza. Lá fora você tem mais tempo de descanso, a tua preparação é mais longa, as pessoas se programam para tal jogo. Aqui é cobrança toda hora, entendeu? Toda hora, do começo ao final do ano é cobrança. Se você não desempenhar aquilo que está esperando, então tem muita diferença da preparação física. Hoje está mais próximo, mas assim, a questão do Brasil são a questão de jogos. Vou te dar um exemplo. O treinador do Chelsea, que foi campeão, estava reclamando que em um ano eles tinham feito 63 jogos. Pouco mais do que um por semana. Pouco assim. Aí ele estava reclamando que tinha feito 63 jogos. Aí ele questionou: não, o time brasileiro, eles estão no meio da temporada, a gente está no final. Aí o cara falou: você não sabe, mas o Fluminense, nesse mesmo período, o Fluminense fez 70 e poucos jogos. Então o Fluminense, no mesmo período, tinha feito mais jogos que eles. Então tem essa diferença. Então, para eles, aquilo é uma aberração. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se tiver que espremer, exemplo, o campeonato esse ano geralmente ele vai até o dia 3, 4. Esse ano vai até o dia 21. Então, imprensou o joguinho, vai imprensar um monte de jogos. Outro exemplo importante: o Palmeiras antes se apresentava 30 minutos antes de cada treino. Hoje já é 1 hora e 20 antes. Porque a importância de você fazer um preventivo, né? Por causa da carga, suportar a Tipo carga. um aquecimento mesmo. Suportar a carga toda. Então você acaba sofrendo. Aqui no Brasil você acaba sofrendo mais por causa do tempo que eu acho que é o grande malefício do futebol brasileiro, é esse, é o calendário. E aí fica na cabeça do atleta também essa pressão psicológica, né? Se eu não jogar, ou às vezes até com dor, alguma coisa que tá acontecendo ali, ele evita de falar para não perder a chance de estar ali sendo visto, sendo lembrado, porque senão acaba ficando julgado, né? Se você reclamar, às vezes se você reclama, o cara vai interpretar que você tá com medo de jogar, mas assim, no Brasil, eu vou te falar não vou falar com 100% de certeza, mas vou falar com 97%. E não existe um cara que vai entrar dentro do campo sem dor. Quando eu vejo jogo, assim, só coisa que nem dá lesão, é só essas pancadas que vocês levam aí de chute. Pra mim, aquilo já, tipo, quebrou a perna, mas que nem o doutor falou, cria-se uma resistência maior, né, o atleta. Ele consegue ter uma capacidade física não só de resistência, como de recuperação, né? Então, uma pessoa normal demoraria muito mais para recuperar de uma lesão do que um atleta. Então, o corpo dele é totalmente preparado para receber uma lesão, às vezes que seja mínima, uma contusão, que seja, ela recupera muito mais rápido que uma pessoa normal. Entendeu? Não só da preparação física, nutricional, o corpo dele é preparado para isso, entendeu? Então ele é preparado também para sentir dor e desempenhar a mesma capacidade física com aquela dor, porque na hora que ele está jogando, ele não vai nem lembrar que ele tem dor, né? Não só o estresse, a adrenalina, a endorfina que libera, tudo que ele está compenetrado naquele jogo lá, ele vai se dedicar ao máximo para aquilo. E no entanto que ele vai conseguir também falar: olha, não estou conseguindo desempenhar direito porque essa dor está me limitando. Daí ele vai ter que parar para poder se tratar, recuperar para voltar a desempenhar aquela função que ele tinha, porque às vezes um simples movimento de uma torção, de virar, vai limitar ele naquele momento do jogo, né? E se ele continuar repetidamente fazer esse tipo de movimento, vai ter uma lesão crônica. E aquilo lá depois a gente não consegue tratar, né? Demora às vezes 1 ano para conseguir recuperar um atleta de alto rendimento. Doutor, hoje em dia, como o Souza falou, né, da parte nutricional, que eu acho também super importante, tem algo que esses atletas possam fazer de suplementos, alguma coisa para que evite esse tipo de lesão? Um atleta hoje de profissional, ele é algo assim que o clube, né, não só o clube, toda a preparação técnica leva muito a sério, né, com exames feitos de rotina, né, ele é como se fosse uma máquina, que ele é totalmente escaneado, avaliado com exames clínicos, imagem com grande frequência para ele dar o máximo que ele pode da capacidade física dele. Então ele é feito desde uma dieta equilibrada, uma suplementação, uma preparação física, um acompanhamento psicológico.
Então é uma equipe inteira, porque quer queira ou não, até a parte psicológica vai influenciar Sim. no rendimento daquele atleta, entendeu? Então hoje existe sim toda a equipe por trás que vai estar orientando aquele atleta como que ele deve seguir para desempenhar o máximo, né? É lógico que às vezes nem todos os clubes têm a mesma infraestrutura para proporcionar para o atleta esse tipo de disposição. Mas eles estão, hoje em dia, na área médica, da medicina que eu falo, área em geral, que fica por trás do atleta. Existe aí uma grande evolução, né, e um grande conhecimento que a gente pode proporcionar para o atleta esse alto rendimento. Essa parte que a gente está falando, né, de suplementação, nas Olimpíadas a gente vê muitos casos de doping e tal. No dia a dia dos campeonatos que acontecem aqui no Brasil, é feito esses exames? São É feitos muito também? restritivo. Se a gente for tomar qualquer medicação, tem que ligar pro doutor e pedir para ele. Falar, pode? Aí ele fala, pode. Qualquer coisa. Porque a gente não ouve muito falar nos campeonatos, mas é nas Olimpíadas. Mas teve um caso agora, o próprio Gabigol no Flamengo, que teve um exame de doping de rotina, que a Conmebol mandou acho que ele não quis fazer na hora lá, que ele tava treinando e tal, e ele acabou tomando um gancho aí, um gancho grande, mas sempre tem. Em todo jogo tem. Todo jogo tem, não dá pra vacilar. Tem que ser... Não só na fase que eles estão em competição, como na fase que eles estão em descanso, né, em férias. Às vezes o profissional lá que cuida do doping pode chegar na casa deles sem avisar e pedir para fazer um exame, entendeu? Então isso é levado muito a sério, não só no futebol, como em todos os outros esportes. Então tem que ter um cuidado extremo, né? Porque o doping vai, assim, quer queira ou não, vai dar um ganho de massa muscular, vai dar uma recuperação mais rápida, entendeu? Então, dentro do que existe, do que pode e do que não pode, os médicos, os cientistas vão procurando algo que vão melhorar o desempenho do atleta sem gerar nenhum tipo de doping. Então, por isso que existe os especialistas na fisiologia do exercício para poder tirar o máximo desse rendimento sem gerar nenhum tipo de doping e nenhum malefício para o atleta também. Sim. E pensando nessa parte psicológica, eu acho o futebol é bem agressivo, né? Você tá ali e você precisa ter esse rendimento muscular e como uma máquina, como o doutor falou. E essa coisa do humano que a gente tem, a psicológica, eu acho que é mandatório, né? Tipo, você tá com uma dor ali, que nem você falou mesmo, não, a gente não lembra. Mas de repente, sei lá, vai bater um pênalti ali, você tá vendo, você tá sabendo que você tá com aquela lesão, que talvez ela nem esteja doendo, mas não tem aquela pressão que você fala, meu Deus, eu vou errar, eu vou errar. Tem, por isso que isso foi uma evolução danada, porque antigamente tinha um tabu muito grande. Eu acho que o esporte, em geral, se quebrou muitos tabus, entendeu? Antigamente, se você falasse que você estava indo no psicólogo, vixe, pô, que isso? Que jogador de futebol é você? Porque parece, por a gente carregar isso de atleta e ser uma máquina, parece que a gente não tem algumas necessidades de extravasar, de colocar para fora o que a gente sente. O atleta, ele tem problema. Então, esse tabu, ele foi quebrado. E isso é importante. Tem muita gente hoje que fala isso abertamente. Antigamente, se falasse, era motivo de chacota. Minha época, então, era motivo de chacota. Porque durante o jogo é uma adrenalina muito alta também, né? Aí depois baixa aquela adrenalina. E você entender que você está representando um final de semana, a semana de muita gente, entendeu? A verdade é que o atleta ainda não tem essa noção. Eu tive essa noção agora, quando eu parei de jogar, que eu fiz meu filho no estádio, e aí você vê todo o entorno daquilo. Eu acho que se o atleta soubesse do que movimenta, né, antes do jogo, o que as pessoas fazem para ir no estádio, o peso seria muito maior. É melhor não saber, então. Mas eu acho assim, que o atleta que tem assim, o atleta não precisa disso. No meu ponto de vista, entendeu, pessoal? Porque o atleta, ele tem que ser profissional. E profissional o quê? Eu cheguei aqui para jogar bola. Eu cheguei aqui para ser o melhor que eu tenho. Os outros fatores por trás disso não podem interferir na decisão dele naquele momento que ele está fazendo uma marcação ou vai chutar uma bola e fazer um gol, porque assim ele vai conseguir desempenhar o que ele precisa da melhor maneira possível, entendeu? Se ele deixar outros fatores levar em consideração,
aquele nervosismo dele vai afetar Aham. o rendimento dele naquele momento decisivo que ele precisa ter. Você não concorda? Concordo. E a pressão ela é muito grande. E é bom que ele não saiba mesmo, não. É Sim. bom que ele continue assim, sendo profissional, não entendendo, mas assim, eu digo com relação à crítica. Sim, é muita crítica em cima do porque, jogador, né? porque o que movimenta ali, o que o atleta ele precisa entender isso, né, doutor? É. Que o cara que tá ali, o final de semana, às vezes, dele depende, ele largou tudo para assistir o jogo, então ele vai criticar Sim. quando ganhar. Então, o atleta brasileiro, eu falo por mim, né? A gente não gosta quando é criticado, né? A gente quer elogio toda hora, mas a Sim. crítica faz... Mas o jogador, ele é muito criticado, né? E principalmente aquele que se destaca, na verdade, aí o pessoal começa a falar bastante. A gente viu aí o caso do Neymar, que ficou quase 2 anos sem jogar por causa de uma lesão, e assim, sendo criticado horrores também. Aí até que ponto? Por que que demorou tanto dele voltar? Foi para recuperação mesmo? Ou de repente ele falou, não, peraí, eu vou aproveitar um pouco aqui e vou dar uma descansada? É difícil a gente falar de fora, né? Porque a gente não passou pelo que ele passou, né? Porque às vezes a lesão ela é grave e ele não consegue ter aquele rendimento que ele precisa. Daí muitas vezes o atleta prefere às vezes ficar um pouco mais afastado, porque ele chegar lá, jogar mal e ser muito criticado. Porque quer queira ou não, o atleta ele tem uma carreira, né? Não só dentro do campo, como fora do campo. Por exemplo, o do Neymar é uma pessoa que tem uma visibilidade mundial. Entendeu? Ele não pode chegar num campo também e ser totalmente criticado no mundo inteiro, que a carreira dele vai para baixo, entendeu? Então, quando ele volta, ele tem que voltar mostrando o que as pessoas querem ver, né? Porque, quer queira ou não, o futebol é um esporte de paixões, né? Então, o torcedor, ele quer ver um show, Sim. ele quer ver um atleta bem em campo, ele quer ver o time dele ganhar, né? Ele quer ver um ídolo, né? Ele não está vendo somente um profissional. Quer queira ou não, o jogador ele passa por inúmeros clubes durante a carreira dele toda. Então, por isso que eu falo, o atleta é profissional, tem uma família, tem uma vida. Diferente daquela paixão do torcedor que quer ver lá o ídolo dele ganhar, Sim. o time ser campeão, né? Então, por isso que tem vários fatores que influenciam nesse retorno do atleta, né? E essa parte da torcida, a emoção aflora, né? Souza pode falar que teve em campo aí. Você acha que atrapalha essa comoção do público na hora que você está em campo, você ouve? Eu sei que tem uma diferença entre a torcida brasileira e a torcida europeia, porque eu já tive em jogos lá no Paris Saint-Germain, o pessoal tudo sentadinho, bonitinho. Aqui é uma gritaria, isso atrapalha? Eu acho que no caso do Neymar não, porque ele tá acostumado com isso, né? Sempre foi, tipo, cobrado, né? Não só ele, todo atleta brasileiro, né? Eu vou falar de o Zico aqui. Quando se fala de Zico, se lembra de um pênalti que ele perdeu na Copa do Mundo lá, mas não lembra que ele é o camisa 10 que mais fez gol, o cara que tem mais gol como camisa 10 do futebol brasileiro. Então a gente sempre vai carregar esse peso, sabe? Da crítica de fazer as coisas perfeito, porque eu costumo dizer que é a forma como a gente foi criado, né? Desde a infância, né? E a gente foi criado sempre para ser o melhor, para ser o número 1. Mas a gente esquece que do outro lado também tem pessoas que querem ser também. Sim. Então é um desafio. Só tem um número 1. E só tem um. Então você fica brigando. E esse é o problema do Brasil. E eu falo, com relação ao Neymar, eu acho que algumas escolhas que ele fez durante a lesão foram erradas. Eu sei que existe a parte comercial, eu sei que existe muita coisa por trás. E o Neymar hoje ele não é só um atleta, né? Ele é um garoto propaganda que acha que todas as marcas querem se vincular ao nome Neymar Júnior. Mas tem horas que você precisa fazer escolhas, né? E as escolhas precisam ser certas. Exemplo, quando ele lesionado de lesão, ele fechou um contrato com o negócio do navio. Então ele estava lá, Sim. operado e... É que nem você dá o atestado na firma. Exatamente. Repetir. Exatamente. Isso acaba atrapalhando, porque quando você tem uma lesão e você é o atleta, o que o doutor mesmo falou, você tem que cuidar do seu corpo. Sim. O seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então tem hora que você tem que fazer escolha. Eu quero ganhar dinheiro só, ou eu preciso cuidar do meu corpo? Porque depois a cobrança vem. Sim. O corpo não aguenta. Então são escolhas. Ou você descansa, ou você ganha dinheiro. As duas coisas no futebol não dá para fazer. Não combina, né? Não dá para fazer.
Aí eu escutei uma entrevista do Maurício falando, mas quando ele era jovem, pô, você sobe em ladeira, desce ladeira, sobe em árvore, joga 3 jogos e você não sente nada, mas a idade vai chegando, a lesão já começa a te limitar, e a lesão dele foi parecida com a minha, cruzado, teve um pouquinho de menisco, porque eu sei que ele fez um corte do lado, um reforcinho do lado, então, mas as escolhas, às vezes, dele se cria toda essa comoção em cima dele, entendeu? Porque é um cara que é fora da curva. Dos últimos tempos aí, eu acho que ele levou uma má sorte, porque só tem ele de destaque. Antigamente tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. Então tinha uma geração que tinha muita gente. Hoje é só ele. Então, às vezes essa cobrança ele vai ter que saber lidar com ela. Mas você não acha, Souza, que foi legal você tocar nesse assunto? Essa geração de hoje é mais mimimi? É mais fraca, uma geração mais fraca. A gente não tem esses. Geração. E de novo, né? É a forma como você foi criado. O Neymar, desde cedo, antigamente não se tinha essa. Eu não sei se isso é legal ou é ruim. Essa proteção que se tem hoje. Antigamente, na minha época, se o doutor quisesse falar comigo, ele tinha meu número direto. Hoje você tem que passar pelo assessor 1, assessor 2, pai, mãe, para chegar no cara, para poder falar. Então, eu acho que essa proteção toda cria um mundo para o atleta que não existe, principalmente no Brasil. Qual é o mundo da realidade do atleta do Brasil? Cobrança. Cobrança. E assim, a cobrança, não interessa se você jogou bem no domingo. Na quarta-feira, o torcedor espera que você desempenhe a mesma coisa. Se você não desempenhar, você vai ser cobrado. Então, eu acho que essa proteção cria na cabeça do atleta um mundo que ele não existe. Somente aqui no Brasil. Tá levando, eu falo que eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que pelas dificuldades que eu fui criado na minha infância. Eu não quero dizer que foi a maneira correta, mas para mim deu certo. Sim. Mas você acha então que essa geração nova não se destacou tanto por causa dessa proteção? Porque pensando assim, a gente tem hoje um desenvolvimento muito maior físico, tecnologia, tem um psicológico, a gente tem todo um arsenal técnico que, por exemplo, quando você começou, nem existia. Não se falava em suplementação, dieta, em preparação física, como é falado hoje. E por que essa geração nova, então, não consegue desempenhar mais do que a geração passada? É porque, de novo, eu acredito muito nisso que eu estou falando, que eu acho que essa proteção tem atrapalhado. Porque acaba criando uma sensação de proteção e o atleta não está acostumado com aquilo que é a coisa mais normal do esporte, cobrança. E o atleta precisa entender que ele não está só representando ele ali, ele representa uma nação. O Neymar não está só representando a família dele, ele representa quase 300 milhões de brasileiros. Então, essa proteção, às vezes, eu até entendo que eu sou pai, a gente quer proteger e quer privar nossos filhos de passar o que a gente passou na nossa infância. Só que a gente esquece que a gente é quem a gente é pelas coisas que a gente passou. Exatamente. Se a criação foi certa ou não, eu acho que a minha geração é a geração que sabia lidar e sabe lidar. Eu falo, longe de mim saber lidar com crítica. Ninguém sabe lidar com crítica, né? Mas a gente precisa entender que tem alguns segmentos na nossa vida que elas fazem parte. Sim, e são mais criticados. Cara, e não tem jeito. O Neymar em si, ele é o atleta brasileiro onde tem uma esperança muito grande. E aqui no Brasil existe um problema muito grande, a síndrome do vira-lata, né? A síndrome da grama do vizinho. Então a gente faz sempre comparações. Ah, mas o Cristiano Ronaldo se cuida. Pô, mas o Cristiano Ronaldo tem a vida dele lá. A gente não pode comparar um ser humano com o outro. Sim. E até nesse momento, assim, você parou com quantos anos de jogar? Eu joguei até os 41. Você tá com quantos anos? 46. Ah, tá novo ainda, né? Mas por causa da senhora, já me deu... Você me deu uma ajudada aqui, me deu até... Mas eu sou Souza e doutor, né, que pode me ajudar aí com essa resposta. A gente vê alguns jogadores que pararam a carreira, né, aposentaram, e aí a forma física mudou completamente. O Souza ainda é slim, né? Mas a gente tem aí Ronaldinho, tem Adriano, tem vários jogadores aí que quando pararam, engordaram demais, né? Vampeta. Sabe que o atleta, não só
eu falo principalmente para o atleta que joga em campo, né? Aquilo é a vida dele. Desde que ele era criança, ele viveu jogando bola, ele viveu convivendo com os colegas do time, treinando, participando de várias atividades. Depois que o atleta para, ele não para. Alguns têm a chance de parar aos poucos, outros param de repente, de uma hora para outra. E aquilo, quer queira ou não, eu não estou falando nem da parte física, da parte psicológica e mental. Tem muitos que caem em depressão, porque ele é tão acostumado a viver num ambiente cercado de pessoas, Os e treinando, holofotes, né? e depois ele para, ele some, e aquilo lá acaba para ele. Então, isso entra, primeiro ponto, numa depressão do atleta. Existe uma síndrome depressiva após parar todas as atividades. Segunda parte, a parte metabólica. Ele fazia muito exercício, muita atividade, fazia uma demanda energética muito alta na sua rotina do dia a dia, além de ter uma dieta controlada. Daí depois ele passa a consumir a mesma quantidade de energia, demandando menos gasto calórico, Sim. entendeu? Então ele pode muitas vezes ganhar muito peso rápido, entendeu? Tem alterações aí nos seus exames de sangue e tudo mais, rápido altera. Muitos jogadores começam a sair muito para a noite, começa Aproveitar o que não estava aproveitando. nem conseguir aproveitar, então bebe muito, come comida errada, enfim, daí entra num outro estilo de vida que ele nunca foi acostumado a fazer, entendeu? Então isso leva a forma física dele deteriorar rapidamente. Poucos conseguem ainda jogar um pouco, manter uma atividade física, entendeu? Esses que a gente fala que é o atleta raiz, que ele faz o esporte não só pelo dinheiro, porque ele gosta de ganhar, ele faz o esporte porque ele gosta do esporte, Sim. ele ama o esporte, ele precisa daquela endorfina, ele precisa de estar ativo para se sentir bem com ele mesmo, né? Ele não faz o atleta, ele não joga, não treina só pelo dinheiro, né? O Souza pode falar que Exatamente. se ele parar eu não sei a vida pessoal dele, mas se ele falar assim, se eu parar totalmente de fazer qualquer tipo de exercício, ele fica mal, não dorme direito. Eu sempre tipo, soube lidar com o começo e o fim das coisas. Eu falo de novo, vou lá para minha infância de novo, e eu falo que eu sou meio diferente por causa disso. Eu sempre soube que o futebol ele tinha um prazo de validade, que uma hora tudo ia terminar, e que eu tinha que saber lidar com isso. E foi assim, eu acho que o que pesa mais, os caras que engordam, é que assim, você sempre faz um exercício mandado. Você sempre é comandado por algo. Ó, você vai ali, você tem que fazer 10 repetições. A partir do momento que você tem que dar esse comando, é difícil você dar esse comando para você mesmo. Você fala bem assim, peraí, eu tenho que fazer isso? Ah, não. Então tem muita gente que cai nessa armadilha de não querer, tipo, continuar, porque se a gente for fazer um exame do coração, o nosso coração é muito maior. Geralmente eu vou fazer exames e o médico não me conhece, ele fala, nossa, seu coração é grande. Você já fez exame? Eu sou ex-atleta, tal. Ah, então tá explicado. Porque para bombear muito sangue, né? E você acaba... E os atletas, às vezes, aquilo que eu falou, noite, bebida... Os atletas ou os ex-atletas? Os ex-atletas. Os dois. Os dois. Tem muita gente que faz agora que acha que quando você é jovem, depois... Eu acho que tudo que você... a plantação do atleta, para o que ele vai colher depois, ele planta no começo da carreira dele. Eu conheço muitos atletas que têm colocando prótese de quadril, de joelho, e são muitos. Muitos. Os caras com 50, 60 anos colocando prótese de quadril, joelho, que não tem mais. O desgaste é tão grande. Então eu acho que você tem que cuidar. Você tem que saber que, apesar de você ter parado, você é um ex-atleta e você precisa cuidar do seu corpo, porque senão o prejuízo é muito maior. E você tem amigos, se quiser citar o nome, pode citar, que sofreu essa depressão? Ah, tenho bastante. Eles falam que o atleta profissional, ele morre 2 vezes, né? Quando para de jogar e quando morre de verdade, né? Então, se você não tomar cuidado, eu falo, eu conheço uns que entraram e conheço alguns que se não tomar cuidado vai entrar, porque, cara, precisa entender que tudo é passageiro, né?
aquela frase que o Neymar escreve no pescoço dele é uma realidade. Você tem sucesso, amanhã você não tem, você tem que saber lidar com o fim dos ciclos das coisas. Entender que nada é para sempre não, tudo é passageiro, o que é novo hoje, amanhã vira velho. O carro do ano hoje, ano que vem já não é carro do ano. Então você precisa entender isso. Agora, eu acho que a parte psicológica hoje, eu acho que quem é mais afetado são os jogadores mais antigos por esse tabu que foi quebrado agora, nessa geração de agora, né? De pedir ajuda, Sim. né? Antigamente, duvido eu que algum atleta de antigamente se tenha a humildade de pedir ajuda, né? Quando se vê pedir ajuda, eu perdi um amigo agora, não era meu amigo próximo, a gente jogou bola junto, né? O Flávio, o goleiro, ele agarrou até no Atlético Paranaense, foi o cara que ganhou todos os títulos que se pode imaginar. Ele faleceu agora, ele pegou um câncer na próstata, aquele câncer evoluiu, mas o câncer evoluiu através de uma depressão. Ele parou, as pessoas querendo ajudar, e ele naquele tabu de não pedir ajuda, porque é atleta, porque acha que tem que ganhar sempre, e aí acabou falecendo. Então, se a gente não tiver cuidado e se adequar às coisas, pedir ajuda, não tiver essa humildade, a gente acaba indo para um buraco sem fim. E doutor, você acha que os clubes eles deveriam oferecer esse tipo de acompanhamento quando o atleta ele aposenta? Ele fica meio que abandonado, né? Tipo, agora aposentei e pronto. Eu por mim mesmo, né? Ele fica jogado de lado, né? Esse é um tema aí que acho que tem que ser bem mais discutido, né? Porque o atleta, a gente está falando de futebol, que tem atletas que são muito bem remunerados e tem um atleta que joga aí numa várzea e ainda consegue sobreviver. Mas a gente tem atletas aí de outras modalidades, a gente pode até citar um nome assim, um atleta de atletismo mesmo, né? Um atleta de atletismo que é muito mal remunerado, né? Tem uma exigência física extremamente alta, às vezes até mais alta do que um atleta de futebol, entendeu? E ele, depois de uma lesão, ele não consegue voltar, né, a praticar aquela atividade que era a vida dele. Então, eu acho que talvez, assim, isso pensando mais em política pública, em alguma coisa que deveria de ter alguma norma, alguma lei, alguma regulamentação que protege o atleta nesses casos, né? Porque o atleta, ele não estudou, ele não tem uma profissão, a profissão dele é o ser atleta, né? Então, e todo esse apoio por trás tem que ter. Além disso, um psicológico também, né? Porque o Souza, ele pode falar pra gente, todo atleta, ele sente quando ele tá no auge. E ele sente quando ele já não está mais no auge, entendeu? E quando ele começa a sentir quando ele não está mais no auge, ele tinha de ter alguém para ajudar ele a preparar ele como ele tem que desacelerar, entendeu? Porque essas lesões também vêm quando o atleta sente que ele não está mais no auge, ele não conversa com ninguém, ele começa a tentar exigir cada vez mais da parte física, não é isso? É isso, exatamente. É exatamente essa forma. É o de não pedir ajuda, né? Sim. Achar que vai resolver sempre, porque sempre foi assim, mas aí, entendeu? A idade chega. Chega e você não consegue desempenhar. E nem consegue ficar 15 anos no auge de uma carreira. Você tem um começo, início e fim, e você tem que saber lidar com isso. E tem que ser bem assessorado no meio também, né? Esse é o grande problema, né? Esse eu acho que é o grande problema, é ser bem assessorado. Sim. Porque eu costumo, todo mundo que eu encontro assim, o cara fala, mas se eu ganhar, se o que um atleta ganhar, eu falo, esquece, irmão. Esquece, é um mundo diferente. Tem nada a ver, você vai pegar pessoal com baixa escolaridade, que não sabe lidar com grana. É uma bomba relógio. Eu falo que o atleta hoje, se ele não for bem assessorado, ele é uma bomba relógio. É você pegar um menino da comunidade, colocar ele num palácio e falar assim, se vira, com tudo na sua mão. Aí você vai começar, as portas começam a se abrir. Se você não tiver cuidado, esquece. Então, Se perde, né? se perde e é muito fácil se perder. É um acesso Tem que ter uma muito base, rápido. né? Tem que ter uma base. E a maioria não tem. A maioria não tem essa base, entendeu? Os clubes não deveriam oferecer um. Eu acho que o apoio psicológico, o clube até dá. O clube até oferece. Hoje é muito mais corriqueiro isso. A gente tem visto nos clubes aí.
Mas tem coisa que é do atleta. Tem coisa que é do empresário, né? Que não tem que pensar só na porcentagem dele, Sim, e sim na cuidar saúde. até na saúde, entendeu? Mas tem coisas que o atleta precisa correr atrás e alguém precisa falar para ele. Fala, olha, Ou aprendi na dor, né? existe duas formas de aprender. Aprendi na dor. E geralmente a gente escolhe a dor. Na dor, nas duas dores, né? Na dor da lesão e na dor da vida, não é verdade? Agora eu vou fazer uma pergunta aí mais indiscreta, tá? Quando a gente vê lá que os atletas estão concentrados para algum jogo muito importante, tipo um jogo de seleção, como que fica essa parte da abstinência sexual? Que a gente sabe que às vezes vai do treinador ou isso impacta de fato na performance. Bom, eu vou falar da parte médica e depois o Souza fala da parte do atleta mesmo em si. Desde que o atleta não saia pra noitada, não volte para casa tarde, ele se alimente direito, não fica ingerindo bebida alcoólica, não vai impactar nada no rendimento dele. O grande problema é esse, que o atleta vai jogar amanhã, ele sai para um bar à noite, volta para casa muito tarde, não descansa adequadamente, não se alimentou adequadamente, então ele não tem aquela recuperação física, entendeu? É por isso que pode atrapalhar o rendimento dele, entendeu? Por isso que a gente consegue até ver em alguns atletas que têm família, tem filho, tem uma rotina, ele consegue ter um rendimento físico muito melhor do que aquele atleta que não. Entendeu? Não é isso? É exatamente assim. Não é proibido, então. Não, não é proibido não, isso é mito. Mas aqui é bem falado essa... Nada, não, Nico. Mas essa parte de festas, Isso aí você tem que olhar, isso tem que... eles proíbem mesmo na concentração? Eles só realmente falam, Não já pode. aconselham a não fazer? Não, a concentração não. Quando se tem assim alguém que o treinador sabe, né, que está extrapolando, a concentração aí concentra 2 dias antes. Aí os outros atletas que é casado, que tem família, aí vai arrumar um problema com esse pessoal, entendeu? Provavelmente esse cara vai arrumar um problema com o restante do grupo, porque está concentrando mais cedo, mas em concentração é proibido bebida. E as fugidinhas não tem? Não. Na concentração não. Se tivesse eu falar, agora pós-jogo, aí sim. Pós-jogo tem. Ganhando ou perdendo? Não. Tudo tem um preço, né? Tem um preço. Tem treinador que libera quando vence o jogo. Você tá aquela semana toda ali para ganhar um jogo, tá? Ele libera. Aí o cara sai. Aí depois, aí tem horário para chegar, mas pós-jogo. Sim. Num jogo, sim, quando perde ou quando tem um jogo importante durante a semana, é muito difícil o treinador liberar. Eu não sei como é que funciona hoje, mas antigamente liberava após a partida. E deixa eu perguntar uma coisa aqui para o doutor também. Eu queria saber sobre essa parte de intervenção cirúrgica. Quando o atleta ele passa por uma cirurgia e ele tem que ficar afastado muito tempo e ele volta antes, pode atrapalhar na cirurgia em si? Não só naquela lesão que tem que fazer a fisioterapia e tal, mas às vezes ele precisa fazer a cirurgia e aí ele faz a cirurgia e aí ele volta antes. Sim, porque primeiro que assim, existem protocolos, né? Então, um protocolo de recuperação da lesão, dependendo de cada tipo de cirurgia que foi realizada. Então, esse protocolo é baseado na média já estudada que existe internacionalmente. Então, um atleta, ele vai, logicamente, vai recuperar muito mais rápido do que uma pessoa normal após uma cirurgia. Independente se for cirurgia ou se for só aquela lesão Exatamente. O fisioterápica. atleta, ele tem um rendimento físico muito grande, então ele recupera muito melhor que uma pessoa normal. E segundo, que ele tem tempo disponível para poder tratar aquela lesão, e ele tem uma equipe por trás altamente especializada para poder ajudar nessa reabilitação. Então, durante todo esse processo de reabilitação pós-cirúrgica, ele tem um acompanhamento preparador físico, o fisioterapeuta, e ele vai sendo testado diariamente se ele está conseguindo desempenhar aquele mesmo rendimento, até estar pronto para conseguir jogar os 90 minutos. Então ele não é colocado numa quadra para jogar, num campo, de um dia para o outro. Então ele vai gradativamente tendo estímulos
cada vez maiores para deixar ele preparado para poder ser submetido àquele jogo, né, aquele treinamento com uma intensidade muito maior para estar pronto e não sofrer outra lesão no mesmo local. É que a gente tende a pensar assim, que porque a lesão foi cirúrgica, ela demora mais para recuperar. E não tem a ver. Quais são as lesões mais comuns no futebol? O mais comum é joelho, né? Tem rompimento, eu digo as lesões cirúrgicas, né? As lesões cirúrgicas é joelho, tornozelo, né? São as principais que a gente vê no dia a dia. Fora as contusões, lesões ligamentares, entendeu? Mas as cirúrgicas mais comuns são essas aí. Tem lesões de cartilagem, tem lesão de menisco, né? São lesões um pouco menores e um pouco mais fácil de ser tratada, né? A gente fala que a lesão mais difícil para um atleta se recuperar em questão de rendimento são as lesões ligamentares. Que aí já vai para a cirurgia mesmo, ou nem sempre? Normalmente vai, porque é mais rápido a recuperação cirúrgica do que a recuperação só reabilitatória. Ah, que legal. A gente sempre pensa que é o contrário, né? Porque operou, demora mais. Quando o atleta tem uma lesão ligamentar, ele recupera mais rápido e a gente consegue deixar aquele tendão mais firme de novo, né? A gente deixa aquela articulação mais justa. Quando trata conservador, a gente fala assim, com imobilização, com fisioterapia, pode ter uma instabilidade naquela região, no joelho, no tornozelo. E essa instabilidade, aquele micromovimento, é muito ruim para o atleta. Ele não sente aquela firmeza na hora de dar aquele tiro, aquela corrida, ele se sente instável, ele não rende como ele deveria. Então, quanto melhor tiver aquela articulação, melhor ele vai conseguir desempenhar. Então a gente fala, recupera, depois você faz a preparação da parte física e muscular para conseguir depois desempenhar no jogo. E aí o Souza falou que tem muitos amigos que estão com próteses, né? Depois de parar de jogar. Isso é comum, doutor? Já pegou algum paciente Porque assim, o destruído? atleta, como ele falou, é uma bomba prestes a estourar, né? Então ele está no limite. Ele está todo dia treinando ou jogando no 99, 100%. Entendeu? E aquilo lá vai sobrecarregar demais a articulação. Quem fala que um atleta é uma pessoa saudável, pelo contrário, o atleta não é saudável. Apesar dele fazer uma dieta rigorosa, acompanhamento médico diário, um atleta é uma pessoa que do coração tem uma alteração cardíaca, tem uma alteração funcional, a articulação dele está totalmente sobrecarregada, então ele tem, além de desgaste muscular, ligamentar, a cartilagem sofre, isso vai ter uma lesão degenerativa precoce. Então por isso que a gente vê atleta sendo indicado uma substituição daquela articulação para uma prótese mais precocemente que uma pessoa normal, entendeu? Isso é comum. Às vezes o atleta tem de fazer uma prótese, por exemplo, de joelho, com 50, 60 anos de idade, e tem que fazer uma revisão depois, porque a prótese também tem um prazo de validade. Ela não dura para o resto da vida. Então ela é submetida ainda por várias cirurgias, ainda até o restante da sua vida, entendeu? E depois, se o atleta está em atuação e ele coloca uma prótese, ele vai ficar apto para jogar, ou não tem como. Não, é o fim. Se precisar da prótese, acabou a carreira. Já acabou a carreira. Acabou a carreira. Depende do tipo de lesão que ele tem, ele não tem mais como render em alto nível, entendeu? Então tem lesões mesmo que acaba a carreira do atleta, entendeu? O que a gente também costuma dizer é que o atleta ele tem até uma expectativa de vida mais baixa que a população em geral, entendeu? O atleta de alto rendimento não é que ele, por fazer dieta, por ter um acompanhamento, ele vai ter uma expectativa mais longeva. Pelo contrário, ele tem uma expectativa de vida até menor, por todo o impacto físico que tem o excesso dessa atividade física ao extremo. Que nem o Souza disse do coração. É comum a gente ver também essas mortes súbitas, né, no meio do futebol. É mais comum do que numa pessoa, na população em geral, por causa disso ou não? Pode acontecer, né? Apesar de o atleta ser altamente testado, sempre fazer exames de check-up e de rotina, pode acontecer porque ele está no limite. O atleta está sempre no limite.
entendeu? Se ele passar daquele limite, ou pode acontecer uma complicação hemodinâmica e física, ou ele pode ter uma lesão articular. Então, ele tem que entender que ele está ali jogando ou treinando 99%, 100%. Foi por 101%, ele vai ter uma lesão física. Ou jogou a 98%, ele vai jogar abaixo do que ele deveria, entendeu? Então, ele tem que ter aquela consciência que 99%, 100% todos os dias. E Souza, você acha que o atleta tem essa consciência? Você tinha, assim, medo que acontecesse algo nesse sentido? Ou a galera vai... Não, vai, ligou automático, Ninguém pensa. ninguém pensa não. Essa é a realidade. Você só começa a pensar mesmo quando você tem uma lesão. Eu costumo falar que a minha lesão de cruzado, ela foi uma escola pra mim. Eu tive 3, né? Tive que passar por 3 faculdades. Aí Você fez cirurgia também? 3. Você começa a pensar na vida, começa a pensar em se cuidar, você rever alguns conceitos. Até porque se ele pensar e tiver medo, ele não vai render no jogo. Entendi, né? Não dá tempo não. Então, Futebol é muito rápido. Você já se sacrificou muito assim Já. no jogo? Exemplo, a minha segunda lesão de cruzado, eu falo que o corpo avisa, né? O corpo fala, O né? corpo fala, Eu tive uma lesão não, eu tive uma inflamação no tendão do joelho esquerdo, já tinha 10 anos que eu tinha feito a primeira cirurgia de cruzado. Ele começou a doer, eu não estava aguentando treinar, como se fosse uma faca, tomava remédio, tal, aí eu parei. Só que eu parei e na semana seguinte tinha um Grenal. Era um jogo importante, né? E Grenal lá, eu falo que é um campeonato à parte. E aí o treinador na época pediu para eu me cuidar, para o fisioterapeuta me deixar pronto pro jogo. Aí eu tomei remédio, aí fui sem dor pro jogo. Mas eu tinha lesão ali, tinha inflamação na patela. Fui pro jogo, aí joguei bem pra caramba no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a hora que o corpo esfriou, a dor veio, mas assim, apareceu uma faca no meio do joelho. Aí eu falei pro fisioterapeuta, fala pra ele que não dá pra me voltar mais não. Ah, mas você ainda, né, falou. Eu falei, fala pra ele que não dá pra me voltar mais não. Aí o treinador falou, não, cara, pede pra ele voltar pelo menos 10 minutos. Ele tá bem pra caramba no jogo, se eu tirar ele agora... Aí foi só 10 minutos que durou. Aí fui fazer um movimento sozinho lá, estourei o cruzado de novo. Mas provavelmente, se eu seguisse os protocolos que tem hoje, antigamente, não teria. Não teria, mas eu joguei, já infiltrei tornozelo para poder jogar. Já joguei com uma bota que eles fazem de esparadrapo, bem grudada na pele mesmo, que o seu pé fica reto, não consegue dobrar, não consegue fazer nada. Já sacrifiquei já um monte de vezes. Porque não se tinha, antigamente você tinha que estar em campo, você era um jogador importante, você tinha que estar em campo, independente do que você estava sentindo. Estava falando com o doutor aqui que agora o Lucas tá há 4 meses sem jogar e agora estão seguindo um protocolo todo, né? Com muita tranquilidade, né? Pensando Na recuperação. do atleta, que quer o atleta bem. Antigamente não, antigamente era um jogo importante, você podia Coloca mais um pouquinho. falar pro doutor, bota uma muleta aí, pega uma muleta, põe uma tala aí que vamos botar ele para jogar. Ou faz uma infiltração no vestiário mesmo. Antigamente se fazia muito isso, né? O atleta parava no meio do jogo, no intervalo. Ah, tô com dor. Chegava alguém lá, fazia uma infiltração no joelho, no tornozelo, e ele voltava a jogar. Entendeu? Tirava a dor na hora, ele voltava a terminar o jogo. Depois que terminasse o jogo, via eu ia fazer, mas isso fazer. Porque aí podia piorar. Não, e hoje em dia não é mais assim para o atleta profissional de alto rendimento, né? Digo, antigamente se fazia muito isso, que a cobrança era muito grande, né? E a gente não tinha esse cuidado e não tinha toda essa ciência que existe hoje, que a gente sabe que se fizer isso é mais prejudicial do que tomar todos os cuidados do atleta, porque o atleta é algo muito valioso para ele simplesmente ser cuidado e tratado de qualquer maneira. E assim, quando não é uma lesão que acaba com a carreira do jogador, quando que dá esse time? É o jogador que fala, não, para mim já deu, é o médico que fala, olha, agora já não tem mais esse rendimento, é os clubes que não querem mais. Como que começa essa consciência de a minha carreira está chegando ao fim? É tudo isso. É os clubes, é o atleta. O atleta até demora mais para entender isso, entendeu?
O atleta demora, mas os clubes, quando você vê o atleta já rodando muito, não ficando só em um clube, você começa lá no clube aqui, outro clube ali, é porque o rendimento baixou e você precisa entender. Mas isso tudo aí é o sinal alerta de todo atleta. O clube, o próprio atleta, só que o atleta demora muito mais a entender isso, a aceitar, né? Mas fica aberto isso, assim, tipo, eu vou parar quando eu decidir, alguém bate um martelo, Não. acabou. Pra você Cara, por mim eu não tinha parado. Mas assim, os clubes não procuram mais. Quem começa a te ligar é os times de menor expressão. Você acha que existe dentro do futebol, apesar de você estar bem fisicamente, um certo preconceito de Tem, no Brasil então, demais. É. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, você com... Eu vou chutar baixo, tá? Você com 35 anos já tá decretado. É. Esquece. Mesmo que você tá rendendo bem, E esquece. Decretado é muito difícil. Ou você tá num clube já que você tem uma história, ou se você tiver um ano de contrato, esquece. Você vai ficar rodando de clube em clube. E a tendência é os caras oferecer salário menor, mas 35 anos aqui no Brasil hoje, esquece. É muito raro um cara tá jogando. O Thiago Silva, ele veio pro Fluminense porque ele tem toda uma história, né? Tem 40 anos ainda, joga em alto nível, mas se ele dificilmente um clube ao qual ele não tem história fazia uma proposta para ele. Que no Brasil esquece. eu acho que em toda profissão, né? O pessoal vai procurar emprego, às vezes, com 40 anos, já fica meio assim, né? E a gente fica naquela coisa da juventude, que tá meio mimimi, e dos mais experientes, que são vistos como já descartados. Até acho que talvez por um medo de acontecer as lesões, e enfim, e ficar ali parado no clube sem fazer nada. O atleta, ele, lógico, todos tomam cuidado para não ter lesão, né? Mas na hora que ele tá jogando, ele não pensa muito em se vai ter lesão ou não, entendeu? Ele quer render o máximo possível naquele momento lá, entendeu? E esse que eu vejo é um dos grandes perigos, né? Porque é ali que tem a lesão séria, grave, né? Ou uma lesão em cima da lesão que ele já teve, né? Que é mais difícil de tratamento ainda, entendeu? E da recuperação. Mas o ponto é esse, que o atleta, se deixar, ele não para. Ele vai continuar, porque para ele, na cabeça dele, ele tá muito bem. Até chegar um novinho. Até chegar alguém que vai tomar teu lugar, não tem jeito. Isso daí faz parte. Eu falo, cara não é um maluco se não pensar dessa forma, entendeu? Em achar que ele vai jogar futebol até 40 anos, 50 anos, não tem E jeito. como foi, Souza, assim, o término, o último jogo, a decisão de parar? Para mim foi tranquilo, porque foi bem na pandemia, no começo bem da pandemia. Eu não queria jogar bola mais, aí surgiu uma proposta, aí eu fui jogar, era na minha cidade, aí era um clube de menor expressão, eu tava tendo dor de cabeça já. Eu falei, sabe de uma coisa? Tava certo, não querer jogar, e fui. Eu pensei que não, já tinha parado de jogar, eu lidei bem com isso. Eu nunca tive problema, assim, de querer, não, que a pessoa me conhecesse. Não, eu sempre fui um cara que soube lidar bem com os términos. Isso aí é... Mas essa decisão de falar, eu não quero mais jogar, teve algum motivo, assim, específico? Eu vi que eu não tava rendendo mais. E eu acho a maior besteira do mundo você jogar bola por dinheiro, só por dinheiro, entendeu? Porque às vezes você constrói uma história muito linda no futebol, em 3, 4 meses você pode jogar ela toda fora. Por ambição, por dinheiro. Eu acho que você tem que saber a hora de parar. Quando você não tá rendendo mais, é hora de você tirar a chuteira e pendurá-las. Ou senão você vai ficar passando vergonha. Então tudo tá sendo aplaudido. Você imagina, você pega essa geração de hoje. Galera, hoje todo mundo dessa geração, não são todos, mas a maioria que ganha bem aí, elas têm preparador físico particular, elas vão nutricionista particular. Então, você competir com essa molecada de hoje, esquece, não vai conseguir. Isso é uma coisa... Isso é física, né?
não vou conseguir medir força com o doutor. Pelo amor de Sim. Deus, olha o meu E assim, é porque você tem a cabeça bem formada, né? Porque a gente tava falando aqui dos holofotes, da galera jovem que sai de uma comunidade. Você foi um camisa 10, um campeão mundial. Como foi para você essa transição, assim, na mente? Quais foram as dificuldades principais que Doutora, você enfrentou ali? o futebol, ele traz muita coisa boa, você ganha dinheiro, mas a gente perde muita coisa também. Criação de filhos, educação de filhos. E se você não tiver cuidado, você acaba comprando muita coisa, né? Comprando amor, às vezes você, por o tempo que você ficar fora de casa, às vezes você compra o amor do seu filho com brinquedo. Ele traz muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Concentração, não aguentava mais. É, tá viajando toda hora. Chega uma hora que cansa. Cansa, né? Hoje eu quero correr atrás da educação dos meus filhos e não tem como. Meu moleque tá tudo grande. Como é que eu vou educar? Ou ter pulso firme, sentir algo que eu não participei? Então tem muita coisa ruim, não é só os holofortes, não, né? Você acaba criando os filhos de uma maneira errada, né? Tudo pode, né? Então você acaba na hora de parar, você vai colocar na balança e você tem que saber medir bem, porque senão você acaba só vendo coisa boa. Em futebol não tem só coisa boa, não. Tem muita coisa Tem ruim os também. bastidores, né? Tem coisa ruim. Você ganha dinheiro, mas aquilo que eu falei no começo, se você não tomar cuidado, você vai ganhar dinheiro, juntar e vai gastar com a saúde. Às vezes na educação, Correndo atrás do correr atrás daquilo que perdido, você né? não conseguiu fazer pela sua ausência. Terceirizar as coisas, entendeu? Sim. Então, às vezes, eu coloquei tudo isso na balança. Não era, não, sempre falei para você, né, tinha uma assim, olha, né, é que não tinha me programado para poder, tipo, tá trabalhando na televisão hoje, tudo surgiu diferente, mas eu sei lidar bem com essas coisas, porque o futebol, o esporte te dá essa bagagem de você saber lidar com a parte, e na vida de futebol, na vida de um atleta, não existe só glamour, tem a parte ruim, é que a gente conta só as boas, né? Só as dores. É, Não tem só as dores. tem. Tem a parte boa, mas também. Não tem só as vitórias, não. Tem coisa ruim também no meio. Você vai aprendendo com o tempo, né? E você vai tomando a pancada, Aprendendo na dor. aprendendo. Você tá em time grande, um time gigante, jogando bem, há um monte de amizade. Daqui a pouco você acaba caindo um pouquinho, aí os amigos se afastam. Aí você vai amadurecendo, entendeu? Entender que. E hoje, olhando para sua carreira como atleta, Aham. com a sua experiência que você tem no futebol como atleta, o que você faria diferente lá no começo para você falar assim, nossa, se eu tivesse feito da minha preparação física, da minha dieta, ou de como eu lidei com determinada situação, para mim, isso serve até para as pessoas mais jovens que estão assistindo, o que eu poderia fazer de melhorar, né, da minha parte como atleta. Ó, eu investiria mais na minha saúde, né? Investiria mais na parte de alimentação, na parte psicológica, e escolheria melhor quem estaria do meu lado, quem caminharia comigo. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, porque eu falo que amizade de verdade vai te falar a verdade, aquilo que você não quer escutar. E quando você tá por cima da carne seca, você acaba só escutando aquilo que você quer escutar, né? Então as pessoas têm medo de te falar a realidade. E hoje você consegue enxergar quem realmente queria o seu bem. Estava perto de consigo. você no sucesso total ali. Por isso que eu falo que o futebol, às vezes, ele trouxe muita coisa boa, mas também você acaba perdendo muita coisa boa que você poderia ter valorizado mais. Então, provavelmente, se eu joguei até os 40, 41 anos, se eu tivesse me cuidado mais da minha saúde, olha, que eu nunca fui um cara de noite. Qual que é o fator principal para um atleta ser um atleta de elite? Eu digo assim, preparação física, a parte técnica, ou dom natural que a gente sabe que cada tem. Levar à risca aquilo que se chama atleta profissional, ser profissional naquilo. Levar a sério. Levar a sério, saber fazer boas escolhas. Ao invés de sair, é que você pega,
Você pega um menino de uma comunidade, um menino que tem uma escolaridade baixa, e você coloca ele no topo, quando ganha, vixe, é muito difícil segurar um menino desse, tô. Isso. Porque é só elogio, as portas se abrem e as oportunidades são muitas. Eu falo, se não tiver cuidado, Mas é muito bom, ele fala isso porque é difícil pra gente entender, porque a gente sabe o que é um atleta, até tem muitas pessoas que são atletas, mas não saiu igual você falou, Aham. na comunidade, não passou por um glamour, porque um atleta de futebol no Brasil é um ídolo, Sim. né, para Tem milhões as outras de áreas do pessoas, né? atletismo, né? Além de você ter um retorno financeiro bom, você é um ídolo para muitas pessoas. Então, essa fama, tudo isso vem junto, né? E é um peso, é uma bomba relógio. É. Tô. É uma bomba relógio. Se não tiver cuidado e não tiver com as pessoas certas, você acaba metendo os pés pela mão. E assim, é um negócio que ele é independente da escolaridade. As portas elas se abrem de uma forma que se você não tiver cuidado, você se perde. Você se perde porque o meio do futebol ele pede algumas coisas que você não está preparado. Exemplo, se você chegar em um meio jogando em um time grande com a roupa, umas brincadeiras assim que, só pra gente ter noção, se você chegar com a roupa, com a camisa que não seja tão de marca como os outros, caras vão lá, os caras têm um manequim, eles penduram a tua camisa, te chamam que você é um mal vestido. Então você acaba entrando nessa brincadeira, o próprio grupo. o próprio grupo, entendeu? Pra fazer parte, né? Pra fazer parte. Então Eu você acho que a acaba. vida, né? Eu acho que a vida no geral, né, é assim, as pessoas elas sempre estão em busca de pertencer a um grupo, né? E acaba tendo que se envolver em algumas coisas que E não no final, são legais. eles precisam entender que o final é ele sozinho. É verdade, com Entendeu? certeza. É isso. Gente, eu tô muito feliz de ter conversado com vocês, mas eu queria só que o doutor deixasse aí uma dica para os atletas de fim de semana, para não acontecer de segunda-feira não ir trabalhar porque se lesionou, para os nossos telespectadores aí. Mas eu acho assim que o esporte é saúde, né? A gente tem de cada vez mais ter isso na cabeça e pensar que não só fazer a prática do esporte como alimentação, a dieta, se cuidar, isso é saúde, vai te fazer bem, não só do ponto de vista físico, como do trabalho, intelectual, de longevidade, de evitar problemas degenerativos. E aquele atleta de fim de semana, a gente fala, tome cuidado, porque o atleta de fim de semana também não é saudável, né? A gente tem que ter uma prática de atividade física regular, né, para ter saúde, né? Um atleta de alta performance sabe os riscos que tem de um atleta de alta performance, mas as pessoas têm de ter o atleta como um espelho, né? Porque o atleta não só é um ídolo para todos nós, como também ele testa, né, para a gente como a gente faz uma cirurgia e recupera, a parte de recuperação física, tudo testada num atleta, a parte de dieta, suplementação, tudo é testado num atleta. E a partir desses testes que um atleta ganha em performance, ele é replicado para as pessoas em geral. Entendeu? A gente pensa só no atleta como um jogador, mas ele replica tudo que a gente vai usar depois no dia a dia numa pessoa. Sim, que nem a moda, né? Da passarela. É a moda. Souza, e uma dica para quem está iniciando aí nessa carreira? Os cuidados. Tem que ter foco, saber o que quer, não desistir do sonho. Eu falo que só quem pode atrapalhar o nosso sonho é a gente mesmo. A gente está cheio de exemplos aí de grandes jogadores, até campeões mundiais que passaram por 12, 13 peneiras e não foram aceitos. É só não desistir. Saber o que quer da vida, que eu acho que é o grande problema da juventude de hoje, que eles não sabem o que eles querem. Eles verdade. pedem liberdade e não sabem lidar com a liberdade. Então é entender o que quer e correr atrás do sonho. Ser fiel àquilo que acredita e correr atrás, que não tem como dar errado, não. É isso aí. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Fabiano Fonseca, médico ortopedista, e com o nosso querido Souza, craque aí, super conceituado no esporte. Estou feliz de ter recebido vocês. Muito obrigado, até a próxima.